você me pediu para estimar mais ou menos a duração do processo do Bolsonaro. Eu vou tentar fazer isso, mas eu já aviso de início que essa é uma tarefa bem difícil, porque nesse caminho a gente tem vários prazos impróprios, ou seja, prazos para as autoridades do MP que nem sempre são seguidos e que não trazem muitas consequências. Por exemplo, o artigo 231 do Regimento Interno do STF diz que a PGR tem 15 dias para oferecer a denúncia após a conclusão do inquérito, e a gente viu que nesse caso foram quase 3 meses entre o indiciamento e a denúncia. Bom, depois do recebimento da denúncia, a gente tem nos termos do artigo 233 do Regimento Interno que os réus têm 15 dias para apresentar a sua resposta à acusação. Nessa peça, os acusados podem arguir matérias de direito, mas também podem pedir diligências complementares, como a realização de perícia, acesso aos autos e juntadas de documentos. É nessa peça que também devem ser arroladas as testemunhas. Depois da apresentação das defesas, vamos estimar que isso aconteça em um mês, a PGR tem que se manifestar sobre essas alegações, sobre os pedidos e documentos. Eu estimaria uns 15 dias para isso. Aí o relator deve se manifestar sobre os pedidos das defesas, joga mais uns 15 dias. Se nada for solicitado, se os pedidos forem deferidos, começa a instrução, que segue a ordem do Código do Processo Penal. Primeiro vão ser ouvidas as testemunhas de acusação, nessa denúncia foram arroladas 6, depois serão ouvidas as testemunhas de defesa. As defesas podem arrolar até 8 testemunhas para cada fato imputado. E, por fim, serão interrogados os réus, que nesse caso, dessa primeira denúncia, são 8. Então, a gente pode considerar 6 oitivas de testemunhas de acusação. Na defesa, se cada réu arrolar 8 testemunhas, a gente tem 64 oitivas e depois mais 8 interrogatórios. Então, vamos estimar por volta aí de 80 oitivas. Se a gente considerar que uma audiência dá para a gente ouvir em média umas 6 testemunhas, a gente está falando aí de ao menos 14 audiências. Lembrando que todo mundo precisa ser intimado e isso demora. Assim, a gente pode estimar que nessa fase de instrução a gente deve durar mais ou menos uns 3 meses, se tudo correr muito rápido, até mais ou menos um ano, se a coisa encrespar um pouco. Então vamos chutar uns 6 meses. Encerrada a instrução, o relator abre um prazo de 5 dias para as defesas requererem diligências finais, como pedidos de exames e perícias, novos oitivos, juntar documento, qualquer coisa. Aqui não dá muito para saber o quanto tempo isso duraria. Concluídas essas diligências, aí é aberto um prazo de 15 dias para a PGR apresentar suas alegações finais, depois mais 15 dias para as alegações finais das defesas. Juntadas as alegações, o processo estará pronto para ser pautado para julgamento pela primeira turma. Não há um prazo exato para que isso ocorra. Eu estimaria algo em torno de 3 a 6 meses. Então, começará o julgamento. O relator apresentará o relatório e as partes poderão realizar sustentações orais, após o que começarão a leitura dos votos. É uma ação penal muito grande, complexa, então a gente pode estimar aí pelo menos 4 sessões de julgamento para que tudo se conclua. E isso pode levar em torno de um mês, mais ou menos. Aí a gente vai ter o resultado do processo. Depois disso, as partes ainda podem apresentar alguns recursos. Em qualquer hipótese, as partes podem apresentar embargos de declaração. No caso de julgamentos não unânimes, as defesas podem apresentar embargos infringentes e de nulidade. Depois do julgamento desses infringentes ou dos embargos de nulidade, podem novamente ser apresentados embargos de declaração. Só então que provavelmente será certificado o trânsito em julgado e as penas eventualmente impostas poderão ser cumpridas. Então vamos lá. Até a sentença pela turma eu estimaria aí um tempo entre 7 meses a 1 ano e meio. Até o trânsito em julgado de 1 ano, 1 ano e pouco, até 2 anos. Mas, novamente, lembrando que tudo isso é uma estimativa e isso tudo pode demorar mais. Dificilmente demoraria menos.